O segundo valor da doutrina social da Igreja é a liberdade. Vocês reparem como andam juntos, de mãos dadas, um precisa do outro, a liberdade e a subsidiariedade. E a subsidiariedade, a gente deixar a instância mais baixa resolver o problema. Ela significa também preservar o poder de decisão de cada um. A instância mais baixa era sempre o quê? A pessoa. Depois a família, depois a vizinhança, a paróquia. E a liberdade, ela é justamente a possibilidade de escolher entre as coisas que parecem boas. Isso é o livre-arbítrio. No caso da doutrina social da Igreja, isso quer dizer que as decisões de ação, elas devem sempre ser tomadas de maneira livre na instância mais baixa possível. Os exemplos que eu dei aqui, por exemplo, anteriormente, do uso das leis que obrigam o uso de capacete e cinto de segurança, são atentados à liberdade. Por quê? Porque a pessoa escolhe se ela quer usar cinto ou não, se ela quer usar capacete ou não. Agora, e o menininho no carro? O pai dele escolhe se ele deve usar cinto ou não. Né? Isso é a liberdade. Agora, a liberdade, ela deve ser sempre uma liberdade auxiliada pela graça. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a liberdade não é uma coisa absoluta. Eu posso fazer o que eu quiser. Não. Ela tem sempre que ser moderada por aqueles princípios que nós vimos anteriormente. Eu não tenho a liberdade de ficar no alto do viaduto tacando pedras nos carros que passam, por exemplo. Isso não é uma liberdade. Isso é uma coisa errada, isso é uma coisa que vai contra o bem comum. Eu não posso fazer isso. Né? Mas eu tenho a liberdade, por exemplo, de decidir dentro da minha casa como que eu quero que sejam as tomadas. Eu não tenho a liberdade, por outro lado, de criar um curto-circuito propositadamente na minha casa, que faça ela pegar fogo. Porque eu vou estar colocando o vizinho em risco. Então, leis como essa maluca agora, que fez com que todas as tomadas tenham 3, 4 adaptadores pendurando um no outro para fazer curto em tudo, né? São leis que vão contra a liberdade. Porque a gente deve poder escolher. Vocês reparem que essa liberdade, como tudo, né, ela sofre ataques ideológicos de ambos os lados. O capitalista, ele vê a liberdade como estando restrita apenas pelo direito de propriedade. Ou seja, ele acha que se a coisa é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode tacar fogo na casa dele, por exemplo. Mas ele não pode tacar fogo na casa dele, porque ele está colocando o próximo em risco. Um capitalista vai dizer que ele só pode, ele pode tacar fogo na casa dele desde que ele fique com a mangueira lá para não deixar chegar na casa do vizinho, por exemplo. Mas a casa dele ele pode. Não, ele não pode. Ele não pode porque ele estaria indo contra o bem comum. E um comunista, bom, ele não acredita em liberdade. Ele acha que tem que ser o Fidel Castro da vez que vai tomar cada decisão por cada pessoa. Mas a liberdade, ela é algo que justamente por nós estarmos na mão da esquerda já há um bom tempo, né, e a esquerda tende a negar a liberdade no Brasil ela está sofrendo atentados muito graves. No capitalismo, os erros do capitalismo, no caso, tem interesse praticamente acadêmico, porque aqui no Brasil a gente não tem uma oposição capitalista e tem um governo que é pró-comunista em grande medida. Mas isso desde a redemocratização, praticamente. Né? O resultado é que, por exemplo, a liberdade de escolher o que a criança vai comer na escola, essa já foi embora. Em muitos lugares é proibido servir isso, proibido servir aquilo, o que é uma coisa que é uma liberdade dos pais escolher. Isso compete ao pai escolher, não ao governo.
Vocês reparem como que o princípio da subsidiariedade entra em ação aqui, né? A liberdade, ela não pode ser tolhida porque justamente ela faz com que se exerça, se consiga exercer o dever da ação no nível mais baixo possível. É por isso que a gente não deve tolher a liberdade. A gente deve poder escolher. O que eu vou comer? Né? Eu vou comer arroz com feijão ou eu vou comer macarrão? Ou eu vou comer biscoitos X-itos? Biscoitos X-itos não faz bem. Beleza, então eu vou pensar, isso faz bem ou não faz bem? Vou comer ou não vou comer? Vou deixar meu filho comer ou não vou deixar meu filho comer? É uma decisão minha. A gente não pode jogar essa decisão para níveis mais altos. Mesmo porque o que provavelmente vai acontecer vai ser um problema tão grande ou maior por desconhecimento do que acontece embaixo, do que acontece no nível mais baixo. A liberdade aqui, por exemplo, o meu caseiro tem ele tem um problema lá com a carteira de habilitação, que ele não consegue tirar a carteira de habilitação por alguma razão. Agora, a gente mora quase 10 quilômetros da cidade. Ele tem que ir fugindo da polícia o tempo todo quando ele vai na motinha dele. Aí ele procurou dar um jeito, comprou uma outra, que é tipo uma mobilete, um troço pequenininho, que não precisa de placa. Vocês acreditam que o guarda parou ele e disse que não precisa de placa, não precisa de habilitação? Quer dizer, tolheu a liberdade de ir e vir dele. Uma liberdade básica. Foi tolhida pelo governo. Se ele fosse provocar um acidente, ele poderia e deveria ser punido por ter provocado um acidente. Mas tentar impedir provocar o acidente, impedir que haja acidentes, tolhendo a liberdade de ir e vir das pessoas, exigindo uma carteira de habilitação, por exemplo, já é uma maneira de tolher a liberdade. Do mesmo modo, milhares de outras intromissões legislativas que a gente vê por aí, que faz lembrar da pergunta que a gente já viu, né, de por que fazem leis? Fazem como a salsicha? Melhor não ver fazendo. Mas milhares de atentados à liberdade passam todo dia. O bom no Brasil é que, graças ao bom senso da população, a maior parte desses atentados não cola. A maior parte das pessoas não cumpre todas essas coisas. Mesmo por muitas vezes serem absurdas. É o caso do meu caseiro. Você não vai querer que ele vá a pé ou de bicicleta os 10 quilômetros cada vez que ele tem que ir no mercado comprar alguma coisa. Não faz o menor sentido. Ele tem uma motinha, ele tem capacidade de dirigir a motinha, e deixa ele dirigir a motinha. Se ele provocar um acidente, que se o puna. Ele tem essa liberdade. Apesar do Estado arrancar dele, procurar negar essa liberdade, é uma liberdade que ele tem. Porque ela é algo que vem na dignidade dele, de ser humano dele. O guardinha que o impede é que está errado. Pode ter um pedaço de papel dizendo que está certo, mas está errado. Porque a realidade, na minha região, uma região rural, é o quê? É que as grandes distâncias fazem sim com que, a partir dos 13, 14 anos de idade, todo mundo aprenda a dirigir para poder ir. Eu vou mandar minha filha ir comprar uma coisa na venda. É claro que eu prefiro que ela pegue o Jeep para comprar uma coisa na venda do que ela vá a pé, sei lá, quanto tempo andando no meio da estrada. Não faz o menor sentido. Então, as pessoas devem aprender, devem se lembrar que elas têm essa liberdade. E devem procurar exercer essa liberdade sem comprar briga. Ou seja, não é para a gente pegar e sair esfregando a nossa liberdade na cara do guarda para ser preso e virar mártir. Não é por aí. Mas é para a gente procurar, sim, ajudar quando é proposta uma lei que incentive uma ampliação da liberdade das pessoas, ou pelo menos uma diminuição de restrições injustas. A gente deve procurar
dar essa liberdade para as pessoas quando está em nosso poder restringi-la. Quer dizer, por exemplo, se eu sou o chefe numa empresa, numa indústria, é bom que os meus empregados tenham a liberdade de iniciativa para eles verem maneiras melhores de fazer as coisas. E eu tenho o dever de supervisionar e ver. Se essa maneira for pior, eu vou dizer, essa não funcionou. Volta para a maneira antiga. Mas se você tiver uma outra ideia, vamos ver. Por quê? Para que ele tenha a sua dignidade respeitada, porque a liberdade ela é consequência da dignidade humana, né? Ele tem a sua dignidade respeitada e assim ele vai funcionar muito melhor. Ele vai trabalhar muito melhor. Uma empresa em que o patrão diz cada posição, cada gesto que o empregado deve fazer, é uma empresa que vive num regime de terror. Ao passo que uma empresa em que o empregado tem a capacidade, tem o direito e até o dever, espera-se dele que ele pensa e tem ideias, ele vai estar participando dessa organização social que é a empresa. Lembra do princípio da participação e do princípio da subsidiariedade. Vocês estão vendo como tudo é uma coisa presa na outra, né? Todos esses princípios e esses valores, eles estão imbricados. Eles são uma coisa só. Né? A doutrina da igreja, ela é figurada pela túnica de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha costuras. A doutrina da igreja não é costurada, não é remendada. Ela é uma coisa só. Se a gente nega o princípio da subsidiariedade, quando você vai ver, em última instância, você está negando a existência do inferno, você está negando o Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque tudo é uma coisa só. E do mesmo modo, o verbo ter se feito carne, né, Deus ter se feito homem, é uma coisa que fez perceber o valor da liberdade. Ele mesmo se entregou livremente à paixão. Que, convenhamos, doeu muito mais do que bater com o carro e dar com a cabeça no vidro, por estar sem cinto de segurança. É uma liberdade que não poderia ser tolhida pelo Estado, essa da pessoa andar com cinto ou sem cinto como ela preferir. Por quê? Porque a cabeça é dela. E aí a gente entra justamente nesses limites da liberdade. Quer dizer, a liberdade vai ter limites. Como tudo tem limites. Né? E quais são esses limites? Os que a gente vai encontrar nos outros valores e nos princípios da doutrina social da igreja. E aí a gente vê aquela pergunta que havia sido feita lá, se há uma liberdade de eutanásia, ou, para botar em outra maneira, uma liberdade de suicídio. A gente é livre para se suicidar? É livre para se suicidar e ir para o inferno. Ou seja, a gente não deve. A gente é livre para cometer a eutanásia, ou seja, a mãezinha da gente está doente numa cama com muito sofrimento, etc e tal, etc e tal. A gente pode dar um pico de veneno nela? Não, porque é homicídio. A gente estaria tolhendo a liberdade dela, a gente estaria acabando com a vida dela, a gente estaria pecando gravemente. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, isso não quer dizer que a gente tenha a obrigação de mantê-la viva a todo custo. Um exemplo, porque eu passei. Eu fui voto vencido, foi horrível para mim. A minha avó, que Deus a tenha, estava muito doente, já há vários anos, inclusive incapacitada mentalmente pelo mal de Alzheimer. E aí ela começou a ter problemas físicos cada vez maiores. Foi parar na UTI. E botaram a sonda nasogástrica para alimentar, para botar a papinha direto na barriga dela, porque ela não comia mais, ela refugava a comida. Aí ela arrancou a sonda. Aí eles perguntaram, nós devemos amarrá-la e botar um tubo direto no estômago? Eu disse, não. Por favor, não façam isso. Eu não quero que minha avó morra amarrada que nem uma galinha. Infelizmente, eu fui voto vencido. Por quê? Porque são medidas heróicas, são coisas além do normal,
O normal não é você abrir buracos na barriga das pessoas para jogar comida dentro. O normal é você dar comida enquanto você consegue dar comida. Você não precisa ficar mantendo a pessoa vive em sofrimento desesperadamente, pendurada em um monte de aparelhos, etc. Mas você também não pode dar injeção de veneno nela. Você pode deixá-la morrer, mas você não pode matar. É uma diferença muito grande em termos morais. Então a eutanásia ativa, quer dizer, você dá uma injeção de veneno em alguém, ela é proibida. Graças ao bom Senhor Deus, não é uma coisa que se faça. Apesar de que em alguns países, a Holanda, tem um amigo meu que diz que é onde o capeta faz test drive, na Holanda. Na Holanda agora eles acabaram de liberar a eutanásia de criança. É uma barbaridade. Eu conheço um senhor holandês que fugiu para o Brasil por medo de matarem ele no hospital. Aí quando ele foi falar para o médico dele, eu estou indo para o Brasil porque eu tenho medo de vocês me matarem para o hospital, ele tem câncer. O médico dele disse, tá, tudo bem, leva aqui esse comprimido de veneno para se você quiser tomar. Ele tá no Brasil, vai fazer o quê? Uns 10, 15 anos já. Vivendo. Viu os filhos crescerem, graças a Deus. E teria sido morto se tivesse ficado lá, ou até se tivesse tomado aquela imundície. Então, graças a Deus, a eutanásia é um desses limites da liberdade. A gente não pode matar. A gente não pode roubar. Os 10 mandamentos são limites claríssimos para a nossa liberdade. Porque a liberdade, justamente, ela é algo um pouco menor do que o livre-arbítrio. Ela está contida dentro da área do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre duas coisas aparentemente boas. Porque escolher entre uma coisa que está na cara que é boa, uma coisa que está na cara que é ruim, não tem escolha, Você prefere ganhar uma balinha ou tomar um tapa na cara? Não tem escolha. Agora, você prefere uma balinha de chocolate, você escolhe. Isso é livre-arbítrio. Coisas que parecem boas. Mas a liberdade é um tanto quanto limitada em relação ao livre-arbítrio, porque ela é orientada para o bem. Para o bem comum, para o bem social, para o bem em si, que é Deus. Então a gente não tem a liberdade de matar o outro, não tem a liberdade de roubar o outro. Mas a gente tem a liberdade de escolher se a gente quer andar de moto, de chinelo, bermuda e camiseta. Eu não andaria, mas há quem prefira, quem goste. Do mesmo jeito que eu não me penduraria numa janela para lavar do lado de fora, mas tá cheio de mulher que faz. Eu acho coisa de doida, fico apavorado quando eu vejo. Mas é uma liberdade dela, eu não posso chegar e dizer não faça isso. A minha mulher, a gente morava num 7º andar, ela subia na caixa do ar-condicionado lá de fora para limpar a janela. Eu saía de casa, não aguentava nem ver aquilo. Desesperador. Mas é uma liberdade dela. O que eu vou fazer? Primeira vez eu até puxei ela para dentro, bati no bumbum dela de brincadeira, mas não adiantou. Então o resultado, o que a gente pode fazer? A gente tem que respeitar a liberdade do próximo. Porque a liberdade, por ser um valor da doutrina social da igreja, e por a gente ter que se transformar antes de tudo, a liberdade é um valor que a gente tem que respeitar no próximo. Do mesmo jeito que os princípios são para guiar a nossa ação, o respeito à liberdade do próximo é uma das coisas que a gente tem que se forçar a fazer. Eu estou desesperado de ver minha mulher pendurada do lado de fora lá. É a vida. Saio para dar uma volta. Primeiro converso. Não, pelo amor de Deus, meu amor, não faça isso, não sei o que. Caixa de cimento aí, você do lado de fora. Eu peso 40 quilos. Não vai quebrar. Realmente não vai quebrar. Bate no vento, você cai, eu me seguro. Dá para discutir com uma dama? Não dá. Então, deixa ela. Eu vou ficar rezando. Vou para a praça rezar um texto lá até ela acabar de limpar a janela. Apavorado. Quantas mulheres fazem isso? Eu não consigo entender por que mulher se pendura do lado de fora. A janela fica suja. Eu acabei comprando para ela, inclusive, um negócio que era muito legal, que era 2 esponjas com um imã, isso aí do lado de dentro, assim, não precisasse pendurar, mas ela não usava. Bom, mas então,